Marcos Dantas. 7h45, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de abril do ano 2024. Gente, o INSS possui cerca de 130 mil denúncias de descontos não autorizados em benefícios como pensões e aposentadorias. Esse número representa 2% do total de vínculos associativos entre os beneficiários e entidades vinculadas ao Instituto, cerca de 6,5 milhões em todo o Brasil. Atualmente existem 29 entidades conveniadas ao INSS, como sindicatos e associações voltadas a aposentados, e o Instituto pode compartilhar informações de segurados para que essas entidades possam oferecer os seus serviços. Caso o beneficiário aceite, ele se torna um associado e começa a pagar uma mensalidade para a entidade que é descontada diretamente do benefício. Mas isso pegou muita gente de surpresa, porque nem todas as pessoas que tiveram descontos, nos seus benefícios autorizaram que esses descontos fossem realizados por associações, e também por entidades, Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora aqui no nosso programa. Já quero de antemão agradecer que hoje ela tem uma agenda nacional de compromissos, É disputadíssima, A doutora Rafaela Cosme, ela que é advogada e é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Alegria recebê-la aqui no nosso Panorama 95. Rafaela, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do programa Panorama. É uma alegria imensa estar aqui com você. Quero agradecer os parabéns nessa publicação, o que eu assumi, a vice-presidência. E é uma alegria poder colaborar com a Previdência Nacional, com todas essas transformações que o sistema de previdência comporta e necessita. Quero agradecer o convite e colocar o IBDP à disposição do programa, sempre que as pautas envolverem a temática do direito previdenciário. Que bom, muito obrigado pela gentileza de sempre, Mas vamos falar desses descontos, É realmente legal, por exemplo, esse desconto que está aí nas apostadorias e pensões? Marcos, os descontos que são realizados nos benefícios previdenciários, eles vêm de associações, sindicatos. Existe todo um regramento que autoriza e possibilita esses descontos. O último regramento que nós tivemos foi a Instrução Normativa 162 de 2023. Então, ela prevê, inicialmente, que para que o desconto seja realizado, deve haver uma autorização do aposentado. Porque o que nós estamos vendo, através dessas notícias que estão sendo veiculadas na imprensa, é que sequer há uma associação desses aposentados. Eles não são associados a essas entidades e os descontos estão acontecendo. Então, a Instrução Normativa 162 de 2023, ela prevê que para o desconto ser realizado, o aposentado ou o pensionista, o dependente, ele precisa assinar um termo de autorização. Então, esse termo de autorização ele tem vários requisitos para ser feito. A autorização, ela depende do reconhecimento facial, biométrico, da assinatura digital. Então, há uma série de requisitos que garantem a segurança para que seja aquele associado, realmente aquele aposentado pensionista que está realizando aquela associação. E também há um regramento para esse desconto ser realizado. O desconto ele não pode ultrapassar de 1% do valor do benefício. E não pode haver o desconto de mais de uma associação. Então, inicialmente, até para que esse desconto seja feito, deve haver um termo de cooperação entre o INSS e essa associação, essa entidade. Por exemplo, uma entidade sindical. Então, tem que haver uma celebração desse termo. E no caso, por exemplo, se alguém não autorizou e o desconto aconteceu, por quê? Como é que isso foi feito? O grande problema que nós estamos vivenciando agora é o tráfego de dados, o cuidado. Nós temos dados sensíveis. A tecnologia ela trouxe para o INSS o acesso pelo Gov, pelo meu INSS. Então, nós vemos diariamente, rotineiramente nos escritórios, aposentados que entregam essa senha, seja numa lan house, seja numa copiadora, seja para diversas pessoas utilizarem essa senha. Essa senha, a partir do momento que eu entro em qualquer cadastro do governo, seja no sistema de vacinação, no sistema do SUS, no sistema de DETRAN, por exemplo, no caso do DETRAN RN, essa senha, sempre que ela é utilizada, nós sabemos que, além da pessoa que está manuseando aquela senha, há toda uma rede de informações, vazamento de dados. O trabalho que hoje existe
maior do INSS e da Dataprev é justamente para controlar esses hackers, né? Diariamente a gente vê o sistema do INSS com queda, às vezes fora do ar, com problema. A Dataprev, que é a empresa que cuida dessa parte de tecnologia do INSS, ela é constante em revisar os programas de segurança, de bloqueio. Mas nós temos que ter também a consciência de que o uso da senha, a entrega da senha, é algo muito sensível. Ela tem que ser protegida, tem que ser entregue a uma pessoa de confiança, não é todo mundo que pode manusear essa senha. Doutora. Bom dia, Joelma de Souza. Ela chega aqui, né? Bom dia, Joelma. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora, os nossos ouvintes, internautas. Esses descontos que foram realizados sem autorização, pode pedir o cancelamento? Sim, pode pedir o cancelamento. A gente sempre indica que o aposentado, a partir do momento que ele consegue o benefício, né? Isso dentro, seja os escritórios de advocacia, sejam as pessoas, os familiares que estão ajudando. A partir do momento que o benefício foi concedido, interessante é que haja uma mudança daquela senha. E que a senha ela seja trocada, modificada constantemente, né? Então, é difícil decorar a senha, tem um aposentado, mas a gente sempre tem uma pessoa de confiança, um familiar. Então, a partir do momento, o primeiro passo é sempre não deixar a senha com todo mundo e também sempre estar modificando. A partir do momento que detectou o benefício, dentro do próprio sistema do meu INSS, há a opção de cancelamento de desconto de associações, certo? Então, vai lá no sistema do meu INSS e pede o cancelamento. Quem não conseguir fazer pelo acesso de um computador pode ligar para o 135 e pedir o cancelamento também do desconto. Mas no caso, o beneficiário ou algum representante? O beneficiário ou algum representante dele, né, de confiança, pode pedir o cancelamento. E outro ponto muito importante é sempre fazer o bloqueio para o empréstimo. Então, tanto pelo meu INSS como pelo telefone. 135. Então, a partir do momento que você bloqueia o seu benefício para empréstimo, também dificulta o acesso dessas entidades, o acesso de hackers, por exemplo, de estarem fazendo esses, muitas vezes não só o desconto, às vezes até empréstimos consignados. Então é preciso ficar de olho no extrato, né? De olho no extrato. É possível que muitos que estão nos ouvindo agora, de repente, estão sendo vítimas desses descontos e nem sabem? Sim. As pessoas não costumam conferir muito o extrato. Não é? Porque no próprio extrato, se eu não me engano, doutora Rafaela, não diz lá desconto de associação, não. Ou diz isso lá? Diz. A gente tem uma opção lá no meu INSS, extrato de benefício. Agora, nós temos que também entender a nossa realidade. Por exemplo, nós não temos uma população ainda que está habituada à tecnologia, de entrar no site. Muitos sequer têm computadores em casa ou sequer sabem acessar pelo smartphone, né? Então, mas dentro do sistema do meu INSS, você pode ter o extrato do benefício. E lá aparecem os descontos. Inclusive, pode pedir o extrato de empréstimo. Ele vem todo detalhado quando você faz o extrato do benefício. E na hora que você entra no meu INSS ou então liga para 135 e solicita o cancelamento desse desconto, isso é automático? Automático, Marcos, automático. Próximo mês já não vem mais desconto? O próximo mês já não vem mais desconto. desconto. E eu posso ser ressarcido pelo que foi descontado sem minha autorização? Você pode ser ressarcido. O grande ponto que vai se levar em consideração são os valores da demanda, né? Em razão, como eu falei, o desconto ele não pode ser maior do que 1% do valor do benefício, né? Então, para demandar, a gente sabe que muitas vezes vamos precisar da contratação de um advogado, tem tudo isso, mas claro que pode. E pode procurar o juizado de pequenas causas, que não precisa pagar advogado para ter essa restituição, certo? Temos aqui funcionando muito bem a 9ª Vara Federal, né? E não precisa de advogado para isso. Então, pode sim pedir a restituição dos valores e para pedir essa restituição, usando inclusive esse extrato de desconto que foi realizado. Você consegue calcular o montante que foi descontado. É preocupante do ponto de vista de que você tem, por exemplo, uma instituição respeitadiça como o INSS, muito importante, porém, eu não sei se com a conivência dela ou não, facilita com que associações e entidades descontem quantias de milhares de beneficiários sem autorização deles. Marcos, esse é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje em um diálogo permanente com o Ministério da Previdência e com a Secretaria de Previdência. O IBDP e a OAB Nacional estamos em constante diálogo sobre essa questão desses descontos e dos prejuízos que vêm sendo causados a aposentados e pensionistas, né? E como falamos aqui, a quantidade de acessos
de hackers é algo absurdo. Quando nós pegamos os dados dos estudos, infelizmente é uma realidade que nós estamos enfrentando. Não só deveria ser um sistema protegido, deveria garantir segurança, deveria garantir tranquilidade nessa fase, né, primordial da vida, mas infelizmente é uma realidade que nós estamos enfrentando, mas vemos também, claro, todo o interesse do Ministério da Previdência e do INSS em combater essas fraudes. A nossa ouvinte colocou aqui o seguinte: em dezembro de 2022 foi efetuado um desconto no meu benefício. Entrei em contato com o INSS e pedi exclusão. Para minha surpresa, esse mês veio novamente. Entrei em contato novamente com o INSS e a associação e fui ressarcida. Esse mês ainda não fui ressarcida. Minha mãe não tinha conta gov.br e foi descontado. Só vi porque fiz a conta dela agora e o desconto foi de 2%. É uma série de erros aí, né? É uma série de erros, porque, veja, a instrução normativa, ela prevê 1%, né? Então, nós vemos a ilegalidade desse ato nos descontos. Ultrapassa 1% e há repetição. Na verdade, uma falha do sistema, né? Se você pede a exclusão e, na verdade, retoma. Mas você vê muito claro a atividade repetida com a visão de lucro, né, dessas associações, assim, em cima desses aposentados. O que a lei diz sobre isso, doutora? A lei é justamente isso, né, há um regramento específico. A última instrução normativa que nós temos é essa, 162 de 2023, que podem sim ser feitos. Como é que essas associações elas trabalham? Muitas vezes nós precisamos tanto entrar com ações de revisão, por exemplo, de benefícios. Então, essas associações, muitas vezes, elas entram com ações coletivas representando, assim como também para ter diálogo permanente com o Ministério da Previdência e com o INSS. Só que, como o Marcos falou aí, hoje contabilizam mais de 29 associações. Associações que a gente sequer realmente, na maioria, conhece o trabalho delas. Então, é algo bem preocupante. E vamos aqui ser bem realistas, né? Quais os benefícios de ser associado, por exemplo, a uma dessas entidades? Essas associações, eu particularmente, Marcos, sequer conheço. Porque nós pegamos esse cadastro aí de mais de 20 associações e nós não vemos o trabalho delas, por exemplo, em tribunais, demandas coletivas em relação a esses aposentados, certo? Então, o grande ponto abre-se uma associação, capta aposentados e, às vezes, até uma carta que se recebe em casa, às vezes um boleto que chega em casa, o aposentado vai e paga, ali o valor é pequenininho, vem dizendo que se ele pagar aquele valor, ele vai ter uma associação para defender os direitos dele, para receber valores montantes bem vultuosos, ele vai, paga o boleto e está associado automaticamente. Esse é o problema. Então, se apoderar dos dados, né? E da boa vontade do aposentado, da boa vontade, né? E invadir, né? Hoje a nossa maior preocupação é justamente esse vazamento de dados, essas informações. Porque todo dia surge um novo golpe. Todo dia surge um novo golpe. E surge uma nova associação, certamente? E certamente surgem novas associações. Porque parece-nos que descobriu-se uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? O que mais é preocupante, como você fala, é o acesso a dados governamentais, a base de dados governamentais. Então, o que se tenta descobrir hoje é realmente se esses termos de cooperação foram realizados. É tentar observar em cada uma dessas associações a sua lista, o seu cadastro de aposentados e verificar-se. Agora, é um universo de aposentados e pensionistas. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: pelo fato de ser um desconto não autorizado, geraria dano moral ou teria alguma penalidade para quem efetuou o desconto? E o INSS é conivente com essa situação? Sim. O INSS vai ser parte dessa ação, né, de reparação de danos. Eu entendo, sim, que há um dano material em relação a isso, em relação à questão do dano moral. Quando a gente fala da questão de descontos, temos decisões em relação a isso de todos os lados, Marcos. É importante dizer, né, para se qualificar o dano moral e o dano material. No caso do dano material é muito claro, houve um desconto indevido, sem autorização, e o INSS deu acesso ao desconto. Então, cabe a reparação, cabe a restituição dos valores. O que é que o INSS pretende fazer, ou diz que vai fazer, para tentar resolver essa questão, para evitar com que esses descontos eles aconteçam? Olha, a Dataprev, ela sempre vem conversando no sentido de que
proteção dos sistemas. Proteção dos sistemas, segurança dos sistemas. E em relação ao INSS, nós ainda não sentamos para tratar realmente desse momento, desses descontos dessas associações, né? Tivemos uma conversa na semana passada, a partir do momento que foi veiculado na mídia sobre essas informações, a CGU, Controladoria Geral da União, vem acompanhando o processo para realmente apurar se existem esses termos de cooperação com essas entidades. Também a questão do levantamento dos valores que já foram descontados. Então, há um trabalho tanto de acompanhamento da OAB, do IBDP, e junto com a CGU, no INSS, para apuração dessa situação. Pode-se pedir um bloqueio? Bloqueio pode. No caso, o bloqueio do desconto, não é isso? Pode pedir o bloqueio do desconto, que é o que a ouvinte até falou. Ela pediu o bloqueio Só que e descontou pediu o depois. ressarcimento e veio novamente. Quer dizer, há uma repetição com os dados dela, né, ali. Por mais que ela tenha pedido o bloqueio, veio novamente. Então, aí é um caso reiterado, né, que vem acontecendo. E não é a primeira vez. No escritório também nós já ouvimos essa situação. Então, o de bloqueio não está funcionando, então. Mas é algo que tem que ser feito. É algo que tem que ser feito. Sim. Eu vou logo entrar na justiça. Mas a gente sempre aconselha, né? É chato você ver que algo não está funcionando, que você tentou seguir o procedimento e não foi respeitado. Mas para que o desconto não venha, é interessante sim fazer 1, 2, 3 e, claro, pedir a restituição na justiça, mas temos também que tomar providências. Mudar senhas. Né? Mudar as senhas é algo muito importante. A gente tem que ter esse cuidado assim, de sempre estar alterando essa senha. Porque a senha é o acesso aos seus dados. Te ouvindo com a gente, bom dia. Marcos, outra pergunta aí, a doutora, se o próprio banco que faz, que tem o depósito do aposentado, não tem culpa nisso? Veja aí, o que pode ser feito? O banco tem culpa nisso? Marcos, esse é como eu falo. Quando a gente fala de dados, de lista de dados, sistemas, todas as pessoas que foram, qualquer pessoa que tenha passado por essa senha, ela pode ser parte desse vazamento de dados, né? Então, assim, a gente não pode acusar ninguém de que é parte ou não desse processo. Mas hoje um dos maiores ativos do mundo são dados. Como você recebe, por exemplo, mailing, né? Você tem um mailing de determinado grupo de pessoas para repassar informações, para vender produtos. Da mesma forma, ali estão seu CPF, seu endereço, sua identidade, sua senha. E você não precisa hoje assinar um papel para autorizar nada. Você faz com a senha do próprio Gov, tem sua assinatura digital. Então, por onde essa senha passar, ela corre risco. Eu não posso dizer que o banco é partícipe numa situação dessa, ou não, ou que o INSS, o que nós estamos buscando é realmente resolver a situação, para que a instrução normativa ela seja cumprida, né? Que haja necessidade da autorização do segurado, do aposentado, do pensionista, de seus dependentes, e que o acordo seja feito realmente com entidades reconhecidas, de notória reputação, que não haja prejuízo realmente para os aposentados. Doutora Rafaela, todo aposentado, ele tem a conta Gov ou não, por exemplo? E é importante que ele faça a sua conta Gov, quem não tem? É importante que ele faça a conta Gov. Após essa campanha de vacinação que nós tivemos aí ampla em relação ao período da Covid, né, para acessar os sistemas, foi onde a maior parte, nós tivemos uma crescente aceleração na criação das contas Gov, né? E hoje tudo o que nós vamos fazer depende da conta Gov. Então, além de fazer a conta Gov, ele tem que criar estratégias de segurança, o passo a passo que a conta Gov coloca, para que sua conta vire prata, que vire ouro com segurança. Então, quanto mais informações precisas você insere no sistema, maior segurança você garante a sua conta do Gov. Eu quero aqui agradecer a participação da doutora Rafaela Cosma, advogada, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só reforçar, Marcos, a segurança, o cuidado com os dados, e entender que a tecnologia ela traz realmente algumas implicações, né? Temos aí tanto para o bem, muitas vezes não tão para o bem. Então, cabe a nós garantirmos o cuidado, a segurança com os nossos dados. E sempre buscar o INSS, a ouvidoria do INSS, o 135, procurar pessoas para que esse problema seja resolvido, não ficar inerte. Olhar sempre, como você bem esclareceu, o extrato de pagamento de benefício, porque além de desconto de associações, podem acontecer empréstimos
indevidos e não autorizados. E empréstimos o desconto é maior, né? Bem maior, né? Então, ficar atentos ao seu extrato de pagamento. Agradeço a oportunidade e fico à disposição, Marcos. Que bom, assunto bacana aqui, que com certeza serviu para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora aqui no nosso Panorama